Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Olha que delícia, quarta-feira. Quarta-feira nós vamos falar hoje sobre concorrência. Ali, o que tem a ver isso com o título que tu botou? Lembra que quando a gente trabalha, quando a gente começa um trabalho, um projeto de marketing, a gente trabalha forças, fraquezas, tendências e oportunidades, né? Matriz fofa, que a administração conhece. E agora você vai aprender como aplicar isso da perspectiva de marketing em relação às suas fraquezas, né? E aí, para isso, a gente tem que usar os concorrentes. E essa semana eu tô inspirada nas 48 Leis do Poder, que é um livro de René, e muito polêmico, né? A gente já tá falando sobre isso desde ontem. Polêmico por quê? Porque se a gente for analisar a contextualização das pesquisas desse autor, né? Ele se ancora em estratégias de manipulação e persuasão utilizadas por políticos, narcisistas. E aí a segunda lei, ontem nós falamos sobre o gatilho da autoridade, ancorada nos princípios não ofusque o mestre. Como para a gente fazer essa analogia e também desmistificar essa coisa de que a persuasão, enfim, ela é utilizada para o mal, né? Quando na verdade é o contrário. E quando a gente utiliza na perspectiva de produtividade, na perspectiva de promoção do propósito social, mercadológico, as coisas funcionam muito mais, de uma forma muito mais eficaz e duradoura, porque quando a gente aplica as técnicas de oratória voltadas para persuasão de uma forma ruim, não adequada, a tendência é que em determinado momento fique muito ruim para a marca. Assim também é para as pessoas, né, gente? Ali na frente, cerca de 3, 4 meses, fica muito pesado e a gente não consegue mais sustentar algo que não é verdadeiro e transparente. Por isso que em todos os livros modernos de administração de marketing nós falamos em comunicação corporativa com transparência e com verdade, né? Então, a segunda lei do livro é sobre isso. Não confie demais em seus inimigos. Aprenda a usar os seus inimigos, né? Então, não confie demais em seus inimigos, aprenda a usar seus inimigos. Claro que a gente for buscar trazer para um contexto maquiavélico, vamos dizer assim, a gente, nossa, isso funciona, como é que isso é um gatilho mental? E eu trago muito esses conceitos, eu estou trazendo essa semana muitos conceitos, porque gatilhos mentais é algo que faz a diferença no jogo da arena do marketing, no show business, né? É algo que faz diferença nas copies, é o que faz um produto no digital, especialmente, vender mais ou menos. É o que faz o seu vendedor ter uma excelente narrativa e vender, ter aquele pitch de venda que converte 20%, você sabia que 20% é o máximo, né? Que a gente consegue de conversão, por mais excelente, num evento, numa palestra, por mais excelente que seja o nosso discurso, 20% não vou dizer que óbvio, não é o máximo, mas cliente consegue converter um pitch de venda em 20%, nossa, tem que botar no pedestal. Geralmente é 3%, 4%. Abaixo disso também a comunicação tá ruim, tá falha, tá? Mas o que acontece? O que faz esse discurso na hora da CTA, da Call to Action, da chamada para ação, ou na hora do pitch de vendas acontecer de uma forma mais eficaz? É justamente os gatilhos mentais que eu consigo colocar ali em prática. Bom dia, bom dia! Tá? Então, quando a gente pensa em gatilhos mentais, a gente pensa em técnicas de manipulação, sim. A gente pensa em técnicas de persuasão, sim. Tá? E essas leis do poder, essas leis de persuasão que está descrito no livro, né? As 48 leis do poder, elas falam de gatilhos mentais. Elas são gatilhos mentais. Então, não são só aqueles 25 que o marketing utiliza corriqueiramente, que eu já fiz uma transmissão sobre isso, que fala de autoridade, verdade, história, enfim. Né? Então, a pergunta de hoje é como que você utiliza suas fraquezas e como que você relaciona isso com seus inimigos, tá? Bom dia, bom dia, bom dia! Como que você usa os concorrentes? E para isso, todas as transmissões eu trago conceitos, cases, no final eu vou te dizer como aplicar isso, como que algumas empresas grandes aplicam para você identificar, tá? E a gente inicia se embasando também na matriz fofa, que é uma matriz da administração e do marketing que analisa forças, oportunidades, tendências e fraquezas. Já fiz uma transmissão sobre isso também, tá? Ou SWOT, a origem dela, a sigla dela é o SWOT, né?
forças, fraquezas, oportunidades, tendências. O que eu vou fazer? Quando a gente identifica nossas forças, a gente comunica isso no marketing, isso é natural. Quando a gente identifica as nossas oportunidades de mercado, a gente vai lá e inova com produtos, com serviços, com possibilidade de inova na comunicação. Agora, quando a gente identifica as nossas fraquezas, Aline, o que eu faço com isso? Eu ponho para baixo do tapete? Geralmente, quando a gente identifica nossas fraquezas, nós estamos nos comparando ao concorrente, às necessidades do mercado, a uma estrutura que eu não tenho, que o concorrente tem, a uma desvantagem em relação à negociação com o cliente, com o fornecedor, com o fornecedor, né? Então tudo isso geralmente a gente faz assim, coloca agora num planejamento e estrutura uma ação, uma estratégia para você superar e transpor essas fraquezas. Bem, só que dá para fazer mais, tá, gente? É aqui que entra essa segunda lei da persuasão, que é não confie demais seus inimigos, aprenda a usar seus inimigos na perspectiva do marketing, tá? Na perspectiva do marketing. O que acontece com isso, tá? Primeiro, a gente consegue desenvolver relações confiáveis. Vamos primeiro desmistificar essa coisa do ruim dessa lei, tá? Esse livro, esses estudos de René, eles vem nos trazendo um alerta, tá? Sobre como que funcionam as mentes maquiavélicas. E isso nos ajuda a entender aquele fornecedor que daqui a pouco está tentando nos manipular, aquele cliente que está tentando nos manipular. Então, esse é o primeiro ponto positivo, tá? De a gente entender como é que funciona esse jogo de persuasão, através dessa lei. A outra questão é a gente, a partir desse contexto, valorizar e confiar nas relações saudáveis, né? Então, assim, o que seria inimigos saudáveis? Gente, eu não vejo inimigo, tá? Eu não vejo concorrente. Especialmente no meu segmento, quando a gente pensa em jornalista, em assessor de imprensa, jornalista que está na redação é meu parceiro. Eu trabalho para ele coloca matéria de cliente meu na redação. Concorrente que é fraco, eu deixo ele fazendo dele, eu sei que eu vou me destacar, não me importa. Concorrente que é forte, eu trago para parceria. Simples assim, tá? A gente faz workshops, a gente faz nosso sindicato aqui dos jornalistas, dos comunicadores, eles não é um sindicato forte, unido. O que eu acho uma pena, porque quando os profissionais qualificados do mercado se unem, eles conseguem elevar a régua da entrega. Óbvio que existe nisso uma necessidade muito forte de gestão saudável, mas é o que eu defendo, né? Então, você automaticamente tira do mercado os concorrentes que não são qualificados. Eu, Aline, acho formidável. Então, você vai encontrar aí nas minhas transmissões várias lives, várias palestras, vários convidados no podcast Primeira Impressão com concorrentes, né? Com outros profissionais que em tese são meus concorrentes. Só que olha que interessante, ao longo do processo, tu vai precisando desses concorrentes. Dá uma ruim no mercado, tu liga para o concorrente e fala, o que tu tá fazendo, né? O sol nasce para todos, vamos te ajudar. Como é que tá a tendência? Como é que a gente vai contar uma nova narrativa para transpor essa crise? Então, é muito interessante quando vamos fazer um seminário junto, potencializando a questão das métricas. Tudo que a gente tem de muito bom no mercado, ela vem da corrente da união de profissionais. E os profissionais que são bons, você tem que estar conectado com eles, para que o mercado entenda onde é que está o núcleo de pessoas boas. E aí cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua cultura, cada um tem sua identidade e atrai o público de acordo com a sua verdade, ótimo, né? No meu longo da história, que 19 anos aí, muito eu já usei os meus concorrentes. E vice-versa. Já fiz muito trabalho para concorrente também, no sentido, Aline, eu confio em ti, eu sei que tu não vai roubar meu cliente, eu tô aqui, eu preciso entregar uma campanha e não tenho tempo hábil de executar ela, mas é um edital, eu vou ter que dar conta, faço para mim essa parte, né, me ajuda, e aí a gente veste a camiseta do concorrente, né, ajuda e vice-versa, aqui na frente a gente que precisa. Então, isso é formidável quando a gente entende que existe esse contexto também. E aí a gente começa a mudar o olhar sobre a questão da guerra. Então, sim, a gente vive uma arena de marketing, a gente tem nossos concorrentes. Se a gente fosse trazer isso para a narrativa, por exemplo, do futebol, né, que eu brinco, arena do marketing, né, é um show business de disputa de jogo. O que acontece? Você está jogando contra um adversário legal, só que se não houvesse aquele adversário, não teria espetáculo, né? Então, você vai se inspirar nos adversários bons,
você vai treinar com eles, você vai dividir o campo com eles para pagar as contas, você vai, fora do campo, você vai se unir a eles para ser melhor, se tornar cada vez melhor. Dentro do campo é um jogo, né? É um play que, no final das contas, quem tem que ganhar é o quê? Os torcedores, quem está na arquibancada, que no caso seriam nossos clientes, né? Então, se o mercado está se potencializando, melhor para o cliente e mais desafiador é para nós. Ao mesmo tempo, eu consigo agregar meu valor de mercado e deixar para trás todos aqueles que são amadores. Isso acontece naturalmente. Então, é uma perspectiva, um olhar sobre as concorrentes que eu quero te trazer, tá? Depois, o segundo ponto é entender como que a gente pratica empatia. Opa! Olha, de manhã cedo. Desde que eu viajo a trabalho, então eu não fui para o escritório, porque aí em casa acontece isso. Vamos lá. Praticar a empatia, tá? Praticar a empatia. O que acontece é isso, quando a gente tem esse olhar saudável diante do concorrente, eu tenho a possibilidade de praticar a empatia no sentido de estamos construindo algo para o meu mercado, estamos num propósito mercadológico, tá? E aqui já começa esse olhar saudável em relação ao concorrente, ou seja, não é a inveja que eu vou ter do meu concorrente, mas é a inspiração que eu vou ter dele. Não é eu querer sabotar o meu cliente, mas sim eu fazer melhor para ganhar destaque no mercado. Isso exige de mim mais liderança, isso exige de mim mais gestão saudável, e é tudo que a gente fala aqui. E naturalmente, quando a gente se desenvolve nesse caminho, a gente brilha mais, né? A gente cumpre, por quê? Porque a gente cumpre nosso propósito social, e cumprir o propósito social é algo que eu tô batendo sempre, desde quando eu comecei as transmissões, porque é algo que realmente diferencia no mercado. É algo realmente que a academia valida como sendo um ativo de venda, tá? Outra questão é resolver com outro benefício de a gente olhar o concorrente a partir das nossas fraquezas, da nossa humildade de marca, é a gente resolver os nossos conflitos de forma mais construtiva. Então, vou dar um exemplo. Meu cliente vende mais do que eu. E aí eu começo a analisar o que eu tenho de fraqueza em relação a ele, tá? É bom que a existência dele tá ali porque eu consigo fazer essa análise. Agora o que acontece, tá? Eu sou, por exemplo, uma farmácia, tá? Eu sou um mercadinho. E aí o meu concorrente vende mais. O que acontece? O meu estacionamento, eu posso identificar que eu não tenho estacionamento e meu cliente tem. E talvez seja por isso. Eu posso identificar que ele tem horas a mais de atendimento que eu não tenho, que o balcão dele fica aberto mais tempo e eu não. Então, essas observações, elas nos desafiam a melhorar, elas nos desafiam a construir, elas fazem a gente pensar em inovar a nossa gestão e buscar recursos, né? E quando a gente faz isso, já vem ideias também para que a gente se destaque. Óbvio que depois o concorrente nos copia, óbvio, mas aí você ganha destaque na frente, você está na frente, né? Então é sempre bom a gente promover essa cooperação no sentido de alavancagem mercadológica. Sem isso, o nosso cliente não ganha. Sem isso, não tem jogo para o nosso saudável para o nosso cliente. E lembra que é esse jogo saudável, onde o meu cliente ganha, que faz o mercado girar, que faz a sociedade se desenvolver. Então, eu costumo dizer que o empreendedorismo é o que desenvolve a sociedade. Sim, as políticas públicas desenvolvem, mas as políticas públicas, elas hoje, no cenário nacional e internacional, a gente vê muito aquela questão de atender às urgências, atender às necessidades, atender às demandas. Quem é que pratica a inovação? Sempre é a indústria privada, ou na maioria das vezes, ou 99% das vezes, né? Porque sim, se visa o capitalismo, né? Mas para isso eu tenho que me inspirar em algo que já foi criado. E esse já foi criado, ele parte do meu concorrente e parte também do que os anos passados já fizeram. Aquela velha máxima, no mundo nada se cria, tudo se transforma, né? Então é sobre isso, inovar não é eu criar, inovar é eu pegar algo que já funciona e melhorar em cima dele dentro daquele contexto, adaptando para o meu negócio, né? E assim ganhar mais margem de lucro, assim saciar mais o mercado. Então, sim, eu posso usar o mercado para influenciar para o bem. E isso é um ponto de vista muito construtivo, tá? Então, eu tenho inimigos, sim, eu tenho concorrentes, sim, eu tenho disputa mercadológica, sim, mas eu não vou manipular o meu concorrente, porque se eu manipular o meu concorrente de uma forma ruim, minha máscara, se eu vou trapacear, vamos dizer assim, eu vou... coisas que algumas marcas fazem, tá, gente? É real, tá? Por isso a importância disso aqui. É real, é gatilho, né? A gente sabe que um dos gatilhos que vende é prova social. Então, o que é prova social? Depoimentos. Então, nós temos aí no mercado, algumas empresas pagando pessoas para falarem mal das marcas.
algumas marcas denunciando o perfil de outras do concorrente. Gente, isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. É uma insanidade, tá? Primeiro que o forte você pode bloquear, você pode denunciar, você pode inventar coisa. O forte, ele vai dar risada e vai esperar. E você ficou naquela energia em vez de produzir mais, em vez de fazer boa gestão. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem tem essa índole ruim de negócio, ali na frente o mercado percebe. E você não só pode sofrer danos legais, como você pode também correr o risco de descoberta, enfim, né? E aí você pode não se levantar mais. Terceiro, que você vai estar tirando justamente um ativo que é uma mola de propulsão, que é a saúde dessa relação entre concorrentes. Uma empresa que domina mercado, que são os monopólios, é muito ruim para a sociedade, para o desenvolvimento, para tudo. Basta você ver, às vezes a gente quer trocar de telefonia de operadora, às vezes a gente quer um fornecedor que precisa de outros fornecedores e não tem em determinados segmentos. E a gente tem grandes players fazendo muito dinheiro porque não tem concorrente e a gente fica refém de pagar uma conta, né? Então eu acredito que se a gente for pensar, sair do mindset, ampliar e pensar em nível mercadológico mundial, em nível de propósito social, é muito contraindicado eu querer banir o meu concorrente, mas sim é indicado eu me unir a eles, me modelar a eles e também eu crescer junto, né, com as perspectivas. Bom dia, bom dia, bom dia! Como que a gente pode fazer, então, né, essa perspectiva de marketing? Como é que a gente pode adaptar essa lei que, em tese, é negativa, se inspire nos seus inimigos de uma forma saudável? Como é que a gente pode fazer isso, né? Primeiro, a gente reconhece aqueles concorrentes que nos sabotam, tá? A gente se distancia deles, toma medidas legais em relação a eles, mas em relação ao concorrente que está ali fazendo ganha-pão dele. E você tá olhando, aquela pessoa tá vendendo muito, aquela pessoa tem um produto bom, enfim, te inspira, faz melhor, tá? Faz melhor, constrói relacionamentos autênticos, inclusive com esses players, para você aprender, para você patentear. Se é um player de outro estado, de outro país, melhor ainda. Oi, tem uma travadinha aqui. Se é um player... Bom dia, Cleo. Bom dia, Daiane. Bom dia. Coisa boa ter vocês aqui. Se é um player de outro estado, de outro país, melhor ainda, tá? Porque você pode se inspirar, você pode modelar, você pode trazer soluções. Entenda esse jogo de poder, da influência que eles fazem para modelar também. Eu sempre digo que a modelagem é tudo de bom. A gente modelar quem tem sucesso nos dá mais do que meio caminho andado. Mais do que meio caminho andado. Eu sempre digo, se alguma pessoa ou alguma marca já trilhou o caminho e deu certo, faça você também esse mesmo caminho, tá? Faça você também esse mesmo caminho. Então, se adapte às necessidades do cliente de acordo com as soluções que você percebe que o teu concorrente está dando e que você ainda não, tá? Promove valores positivos do teu negócio. Bom dia! Promova valores positivos do teu negócio. Forneça valores genuínos. Ancore essa bandeira. Eu tenho um sonho que eu realizo meu cliente, eu tenho um propósito que eu cumpro, né? Então, na medida em que você ancora essa bandeira, não tem para concorrente, né? Porque você está ancorando na sua identidade. Você pode até fazer a mesma coisa que o seu concorrente, porém, é só você que faz aquele jeitinho que você faz, né? E isso é o que o cliente te compra. Por isso que a gente fala tanto em entender qual é a nossa cultura organizacional, qual é a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Para quê? Para que a gente possa vender com maestria de acordo com a nossa imagem, de acordo com a percepção de imagem que a gente quer que o cliente tenha de nós. E para isso você tem que ter a habilidade de promover os seus valores genuínos, se inspirando no que dá certo, sim. Se inspirando em quem está lá na frente, sim. Nunca sabotando quem está atrás ou quem está chegando perto de ti ou quem já está na frente. Isso é a maior de todas as insanidades, conforme eu já falei aqui, tá? Então, focar nessa construção de uma boa marca forte é importantíssimo que haja concorrente. Não tem como você disputar no mercado sem concorrente, tá? Fora isso, conhecer seus concorrentes. Então, quando a gente faz uma estratégia de marketing, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma lista dos principais concorrentes, para conhecer eles, tá? Então, ao mesmo tempo que você não pode sabotar eles, ao mesmo tempo que você tem que identificar quais são suas fraquezas e suas forças em relação a eles, você tem que honrá-los pela existência deles, para você assim poder aprender,
Mas para isso, tu tem que identificar, tem que estudar eles. Tu tem que perceber o que eles fazem bem, o que eles fazem mal. Tu tem que perceber o que teu cliente gosta deles, para te aprender, para que a gente possa aprender de verdade, que seja um laboratório. Então, identificar teus clientes é premissa, tá? Lembrando que o cliente, às vezes, a gente acha que é o nosso concorrente, mas na verdade atende um público diferente de nós. Então, é bom a gente pensar no cliente que é muito similar no sentido do que vende, no sentido de que para quem vende, a que custo vende, com que propósito vende. Quanto mais próximo for, mais forte esse concorrente, você vai dar prioridade nessa lista de estudos. Então vai lá, compra um produto concorrente, testa, sente a experiência e vai anotando, vai fazendo teus checklists, teus insights para poder se destacar em relação a isso, tá? Fora isso, você também pode segmentar mais o teu mercado. Se você tem um concorrente ali que te sabota muito no sentido de, nossa, ele tem muita fatia de mercado, eu não consigo chegar nele, ele tem muita corrida de anos na frente, ou ele tem muito potencial de investimento, né, e eu não consigo negociar com os fornecedores, ou seja, eu não consigo fazer meu negócio deslanchar porque meu cliente é muito grande, ele de fato me ofusca, daqui a pouco muda de nicho, né, então sempre digo, não é desejar mal do cliente, é entender como é que funciona o jogo do mercado, é entender como é que funciona essa arena e te preparar para essa disputa, é isso, tá? Lembra, não existe jogo, não existe show business, não existe propósito social se você não tem com quem competir. Tá? Se você não tem com quem competir, você tem um monopólio. Se você tem um monopólio, não é bom para ninguém, não é bom para o cliente, não é bom para o mercado, não é bom para o desenvolvimento mercadológico, nada. Então, se inspira, usa isso a teu favor, tá? Depois, colabora, tá, com os teus influenciadores. E sempre é interessante você ter aqueles clientes que falem bem das marcas, então você faz algumas campanhas, algumas promoções com esses clientes, busca influenciadores que possam te trazer uma boa reputação. Isso tudo ajuda em relação àquele cliente que está se destacando mais. E percebe que isso não é eu querer ofuscar o cliente, isso é eu querer estar na frente do cliente em termos de comunicação, em termos de marketing, em termos de gestão. Lembra que eu sempre falo que a boa gestão, ela é o propulsor, ela que promove, ela é o promotor do teu marketing, das tuas redes sociais. Nas redes sociais, a gente transborda aquilo que a gente é. Nas redes sociais, a gente transborda aquilo que a gente tem de bom. Ninguém vai divulgar nas redes sociais as coisas ruins, do meu negócio, ou da minha vida que eu tô depressiva, essas coisas. Ninguém fala mal. E tá tudo bem, porque os clientes, eles compram vencedores. Tem que ser assim mesmo. Agora, eu só consigo dar mais luz naquilo que eu sou. Então, eu tenho que promover boa gestão e nunca ficar olhando, né? Eu vejo isso. As marcas, elas perdem muito tempo da sua rotina sabotando o outro, né? Isso é perda de tempo. Isso é desviar a força do que tem que ser feito. Então, a gente tem que estar colocando a nossa força enquanto gestor, utilizando o nosso ócio criativo, como eu digo, para desenvolver o meu mercado, desenvolver o meu negócio, tá? Então, colaborar com o mercado, trazendo influenciadores, falar bem de ti, falar das tuas forças. E aí, quando você consegue listar tuas fraquezas e transformar isso em algo positivo, comunica. Isso vai te ganhar destaque em relação ao concorrente, tá? Eu já vou te mostrar como que algumas empresas fizeram isso, tá? Algumas empresas que vocês conhecem, para você entender o que eu tô dizendo do ponto de vista bem prático, tá? Então, fica monitorando a tua reputação em relação aos concorrentes, né? Então, usa os concorrentes de verdade como uma régua de medição do teu negócio, tá? Além disso, estudar casos que deram certo, atendimentos que deram certo, produtos que deram certo, concorrente, buscar outras referências externas em outros países é sempre bom, tá? Cultivar uma mentalidade de aprendizado diante da concorrência, como eu tô dizendo, eu tô sintetizando agora, né? Tudo que eu já falei na primeira parte aqui é fantástico. Observar o comportamento do consumidor na hora de contratar o teu cliente é esplêndido, né? Isso tudo te coloca na vanguarda, tá, gente? A maioria das empresas não fazem isso. A gente tem um recurso que a gente usa no marketing que é o benchmarking, que são esses estudos do concorrente. E existe uma técnica que se chama cliente oculto, tá? O que eu faço? Eu mesmo, ou eu contrato alguém para fazer cliente oculto na minha empresa e também no concorrente. E aí eu vou fazer depois a comparação. Isso a gente faz na hora de criar uma estratégia mercadológica, na hora de iniciar o trabalho com o cliente. Geralmente a gente faz para abastecer aquela matriz fofa, a matriz SWOT que eu citei no começo. Forças, fraquezas, oportunidades e tendências, né? Quando eu tenho essas respostas dessa matriz, eu alavanco, porque eu consigo criar estratégias de melhoria em relação a todo o mercado. E aí basta eu comunicar isso que o gol tá feito, tá? Então,
Dá pra gente utilizar isso no ponto de vista de venda, essa comunicação? Aline, entendi, identifiquei minhas fraquezas e como é que agora eu transformo isso, né? Eu transformo isso em ativo operacional. Antes de eu te dar exemplos, tá? De empresas que conseguem transformar isso para você entender na prática, essa teoria que eu trouxe aqui no começo, deixa eu te ler um trecho que fala sobre esses inimigos, que seriam os concorrentes, no livro 4 Leis do Poder, tá? Olha só, o que o autor diz? No sentido de nos precaver, no sentido de nos preparar diante de um inimigo. E a gente tá lendo aqui inimigo como um concorrente, tá? Abra as portas da sua mente e mergulhe em uma história de conquista e estratégia, tá? Então tem tudo a ver com business, tá? Tudo a ver com isso que a gente tá falando. Em um mundo onde cada movimento conta, onde as batalhas são travadas nos corredores do mercado, a segunda lei das 48 leis do triunfo, que é sobre o inimigo, né? É a chave para o sucesso de qualquer marca. Então, eu tô pegando trechos eu escrevi aqui esse artigo, né? Com base nos trechos do livro, tá? Imagine agora uma paisagem competitiva, onde os concorrentes são como peões em um tabuleiro, tá? Mas, enquanto todos estão ocupados planejando seus próximos passos, você decide os segredos das fraquezas dos seus oponentes e também as suas fraquezas, tá? Você estuda os casos de sucesso não apenas da sua indústria, mas também de todos os outros campos. Cada estratégia bem-sucedida dos seus rivais é um livro aberto, revelando suas vulnerabilidades, tá? Então, o cliente sim tem vulnerabilidades, nós também. Só que a gente não vai pagar hater para falar mal do cliente. A gente vai trabalhar em cima das fraquezas do cliente, tá? É isso. Eu já vou te dizer como é que algumas empresas grandes fizeram. Olha só. Você mergulha fundo, explorando as tendências além dos limites do seu próprio nicho, enquanto que seus concorrentes se mantêm presos nas mesmas velhas táticas. Então, aqui está o segredo da inovação da vanguarda. Quando a gente fala em inovação, é eu olhar para todos os pontos que eu tenho no meu negócio. É a forma como eu comunico, é como meu concorrente age, e eu ter a capacidade de gestão e estar continuamente trabalhando todos os dias no meu mercado através do ócio criativo, através da criatividade, para que eu possa trazer depois isso para estratégias. Por isso que muitas empresas não conseguem prosperar, porque muitos donos de empresa ficam atrás dos bastidores, apagando incêndio, sem conseguir delegar, sem conseguir escrever métodos, processos, e não conseguem fazer esse penso de destaque de alavancagem, tá? Eu já comentei que foi meu caso. Em algumas transmissões aqui eu já falei, mais de 10 anos eu fiquei atrás dos bastidores e minha empresa não crescia. Ela existia para pagar as contas, mas eu não conseguia fazer ela crescer, porque a gente tinha limite de atendimento na agenda. O que aconteceu? Qual foi a virada que eu tive que fazer e que assim a gente indica os clientes a fazerem, né? Aquela coisa, casa de tipo Maia Ferreira, espeto de pau, né? Daqui a pouco, opa, só um pouquinho, eu não tô sabendo delegar. A gente demora para se dar conta disso, eu não estou sabendo delegar. Como é que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou documentar, eu vou escrever tudo o que eu faço. Tudo que tá na minha cabeça, na medida que eu vou executando, eu vou escrevendo. Fiz assim, fiz assim, fiz assim. E vou documentar isso. Quando eu tiver um estagiário, quando eu tiver um secretário, uma secretária, quando eu tiver um funcionário, eu só vou dizer, ó, tá aqui a receita, tá aqui a forma do bolo, né? E assim a gente vai aprendendo, e claro, no início é difícil, porque a gente tem que investir mais tempo na pessoa aprender, mas contudo, ao longo do tempo, a gente vai recebendo um presente muito grande, que é a libertação. A libertação para quê? Para fazer esse penso, para fazer essa gestão. É isso que um dono de empresa tem que fazer, gestão. O que é gestão, se não analisar nossas forças, nossas fraquezas, nossas tendências e nossas oportunidades, tá? Então você mergulha, quando você começa a te dar um tempo de realmente gerir o seu negócio, o negócio cresce, tá? E olhar para o mercado é extremamente interessante. Então, enquanto seus concorrentes, que a maioria está, inclusive acredito que você também esteja, a maioria está se mantendo preso nessas mesmas velhas táticas, você se destaca inspirado por ideias inovadoras de lugares inesperados. Então, lembrando, gente, são trechos do livro que eu peguei e adaptei aqui pra gente entender como fazer esse jogo do ponto de vista positivo, tá? O livro, ele fala das manipulações de poder e a gente traz isso pra análise do contexto saudável e duradouro, tá? Então, enquanto todos esperam que você jogue pelas regras convencionais, ou ruins, ou maquiavélicas, enfim, você surpreende. Observando o comportamento do consumidor,
Você identifica lacunas nas estratégias dos seus adversários, tá? Você não apenas aprende seus inimigos, você não apenas conhece o jogo dos seus inimigos, né? Que eu diria concorrentes. Mas você o supera, ou seja, você entrega algo mais para o seu cliente, você cumpre com maestria o seu propósito, tá? O seu propósito social. E cada fraqueza que você descobre é uma oportunidade. Entende? É virar o mindset, é virar a perspectiva de olhar. Lembra que no jornalismo, quando a gente conta uma notícia tem várias verdades, né? Vários lados. Todo fato tem várias verdades. Num acidente de carro, por exemplo, eu vou noticiar um acidente de carro. Eu posso entrevistar quem foi atropelado, eu posso entrevistar quem atropelou, eu posso entrevistar a população sobre as condições daquela via, eu posso entrevistar os órgãos públicos que fazem a manutenção da via, eu posso entrevistar alguém que fale sobre o tempo. Tem várias nuances, né? Vários ângulos de uma verdade. Por exemplo, também, se você for analisar um caso de alguém que abusou de uma mulher, por exemplo, e foi preso, né? Vamos pensar num serial killer. Eu posso falar, sim, do ponto de vista legal, sim, do ponto de vista da humanidade, dos problemas da humanidade, do ponto de vista da psique humana. Eu posso falar do ponto de vista do que gerou uma pessoa ter essa mente psicopata. Entende? Então, eu tô dando exemplos aqui extremos para você entender que uma verdade tem vários lados, tá? Então, quando todos esperam que você jogue então pelas regras convencionais, você surpreende, tá? Surpreende, observando o comportamento do consumidor, tá? Você não apenas aprende com seus inimigos, mas você os supera, colocando essa narrativa de novo olhar, tá? Um novo olhar que eu posso contribuir. E assim eu vou fazer nova gestão. E assim eu vou inovar na minha gestão. Então, enquanto que os outros lutam para se manter à tona, você navega pelas águas turbulentas do mercado com confiança. Gente, esse ponto é um ponto importante, tá? Confiança só é possível se destacar no mercado, liderar mercado e navegar no Oceano Azul. Para quem não sabe, semana passada eu fiz toda uma narrativa em cima do livro Oceano Azul para te contar como entrar no mercado da inovação através do marketing, tá? Então, só que você só consegue jogar jogo de gente grande no Oceano Azul quando você tem muita confiança. Se você pega qualquer líder no ponto de vista de marketing, do ponto de vista de pessoa, a confiança ela tem que fazer parte do esquema, tá? Só que para que eu tenha confiança duradoura, a longo prazo e consistente, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser transparente. Então, quando a gente fala em comunicação assertiva, aqui tá o gancho, aqui tá o pulo do gato. Eu preciso ser verdadeiro e eu preciso ter transparência, senão vai cair a minha máscara na frente, fato, tá? Então, aqui a gente percebe que inimigos, entre aspas. Então, a gente começa a desmistificar esse olhar, inimigos, entre aspas. Então, existem empresas que tratam seus inimigos de uma forma muito não saudável, pagando haters, pagando gente para bloquear. Mas se você entra no jogo de uma forma verdadeira, olhando para a gestão e olhando para o propósito que você tem que entregar, olhando por se destacar e ser melhor todos os dias, você vai adquirir uma confiança inabalável que vai te fazer você brilhar de uma forma natural e espontânea, tá? Porque você sabe que a verdade, que o verdadeiro poder não está em derrotar seus concorrentes, tá? Mas em transformar as suas fraquezas em sua própria força. Percebe? Essa frase é a frase de impacto que eu vou registrar hoje nos meus stories, né? Toda transmissão tem uma inspiração, eu registro uma frase, tá? A frase que eu vou usar para sintetizar tudo vai ser essa hoje, tá? Porque você sabe que o verdadeiro poder não está em derrotar seus concorrentes, presta atenção, mas em transformar as suas fraquezas em sua própria força. Tá? Se a gente for pegar a Bíblia, é sobre isso, né? Deus fala, o seu propósito está onde você supera as dores, né? Então você diz que Deus nos dá as dores pra gente superar elas e depois ser exemplo, né? E não é diferente para as marcas, né? E a gente sabe na vida que é assim mesmo que funciona. Então dessa forma você não apenas alcança seu sucesso, mas você os domina, tá, gente? Mas você os domina. Olha só, existe uma empresa norte-americana chamada Avis Hertz, tá? Ela é conhecida por sua publicidade, né? Eu vou trazer esse exemplo de referência para você entender como comunicar, tá? Essa fraqueza do cliente ao teu favor, tá? We try harder, né? Nós nos esforçamos mais. Então, uma empresa que ela diz, né, pro mercado, ela abre o som lá na rádio, na TV e diz: nós sabemos que nós somos o segundo lugar e é por isso que a gente se esforça mais para sermos melhores. Né? Então essa é a forma de comunicar. E o cliente, nossa, uau. Esses dias nos meus stories eu coloquei um post da Pepsi
o slogan da Pepsi, né, sempre por muito tempo foi tem, como é que é? Tem mais, como é que é? Só tem Pepsi, né? A Pepsi usava esse slogan, só tem Pepsi, só tem Pepsi. Ela usava esse slogan, ela abria os comerciais com essa pergunta, só tem Pepsi. Por quê? Porque a Pepsi também, ela sabe que ela é segunda no mercado, ela sabe que ela não tem um ativo financeiro para investir em marketing tanto quanto a Coca-Cola, né? Então, o que ela faz? Ela assume o posto de segundo lugar, né? Ela assume esse posicionamento, essa postura de segundo lugar e brinca com isso e chama a atenção dos clientes e fez muita venda, né? A partir desse slogan. Só tem Pepsi, pode ser? Porque muitas empresas ou só tem Pepsi ou só tem Coca-Cola, né? Então as que só tem Pepsi, elas brincam. Vai lá, pergunta, entra no estabelecimento e aí você pergunta se tem Coca-Cola, o vendedor vai dizer só tem Pepsi, pode ser, né? É uma brincadeira que fez com que os clientes se familiarizassem, né? E brincassem junto e logo resultou em mais vendas, né? Então é a tua fraqueza, tu usar a tua fraqueza para brincar, mas também para fazer melhoria, né? Para construir em cima. A Samsung, por exemplo, ela diante da Apple, ela também brinca com isso, tá? A Samsung, em algum momento, Samsung aparelhos, né, que a gente conhece, que a gente usa, ela começou a publicar anúncios com o slogan assim, Next Big Thing, que significa próxima grande coisa. Por quê? Próxima grande coisa. Por quê? Porque a Apple tá sempre inovando com coisas novas. E aí tem aquelas filas gigantes, né? Quando a Apple faz o lançamento, ela gera um gatilho de escassez, ela comunica antes, e tem filas e filas de compradores, e são produtos caros. E a Samsung, que certa vez, em determinado país, em alguns países, ela lançou esse slogan. A próxima grande coisa. A próxima, ou seja, depois da Apple somos nós, né? E você não precisa fazer fila. Então ela comunicava isso nos anúncios, né? A próxima grande coisa é a nossa, e você não vai precisar fazer fila, além de ser mais barato, né? O mais barato eles não utilizaram na comunicação, mas para você entender como que a gente brinca com as nossas fraquezas às vezes, transformando ela em força, tá? O Burger King versus McDonald's, vamos lá. Então eu falei Avis versus Hertz, Samsung versus Apple, falei Coca-Cola versus Pepsi, Burger King versus McDonald's, vamos lá. O Burger King, ele sabe que o McDonald's lidera o mercado, tá? Todo mundo conhece o Burger King e McDonald's, tá? E várias campanhas publicitárias do Burger King lá, e também nos Estados Unidos, né? Eles usam assim, Whopper Virgins, que significa virgens do Whopper. Por quê, tá? Porque ele focava em determinados bairros lá, focava em pessoas das regiões remotas que não tinham acesso ao McDonald's, mas tinham acesso ao Burger King. O Burger King ele tem um hambúrguer, né, chamado Whopper, né? Então, virgens do Whopper, né? Ou seja, eram pessoas que não tinham acesso ao McDonald's, porque o McDonald's ficava em algumas zonas centrais, então eles faziam essa brincadeira através de anúncios. Vai lá, você que é virgem, né? Cria uma bandeira, cria uma corrente, virgem de hambúrgueres rápidos, né? Vai lá e consome o Whopper que você vai gostar e é a opção que você tem e é maravilhosa, né? Então eles eles brincavam com isso, né? Virgens do Whopper, ou seja, você que não tem acesso ao McDonald's vai ter acesso ao Whopper. Então são alguns exemplos práticos de como que a gente pode não só utilizar os recursos, as fraquezas do nosso concorrente a nosso favor, mas também pensar em que eu posso melhorar, em que eu posso fazer mais, né? No sentido de força que o cliente tenha e não tenha. Então, quando a gente fala fraqueza, a gente fala a fraqueza do concorrente e a nossa própria fraqueza. Nossa própria fraqueza, a gente transforma isso em potenciais, a gente aprende, a gente modela, a gente se inspira. E as fraquezas do nosso cliente, a gente brinca em cima delas, tá? Só, claro, tem que ter cuidado, porque às vezes você tá mexendo com o tubarão, né? Mas é bom porque o mercado se movimenta. Eu adoro essa pauta, tá, gente? Então é sobre isso. Eu tô te trazendo aqui gatilhos de marketing, tá? Em cima das fraquezas do concorrente para você fazer aí sucesso e se transpor e fazer com que o mercado melhore cada dia através do seu penso, através da sua estratégia, através da sua gestão, tá? Nunca fale mal de concorrente, isso acaba aparecendo ali na frente. Infelizmente é algo que a gente percebe no mercado. E, gente, o mercado percebe, tá? As marcas que pagam haters pra falar mal dos concorrentes, o mercado fica sabendo, tá? E, nossa, o que eu vejo todos os dias acontecer não é pouco. Então, eu te digo assim, ó, de carteirinha, tá? Não faça coisas ruins. E ao contrário, quando alguém fizer uma coisa ruim pra você, em termos de marca, vai lá e denuncia. Denuncia, tá? Denuncia pra entidades, enfim, faz um boletim de ocorrência, faz a tua parte, que daqui a pouco aquela pessoa sai do mercado. Então, se defenda, mas nunca fale mal, tá? Simplesmente enalteça as suas forças que você vai fazer gol, certo? Então, amanhã a gente volta com mais gatilhos de marketing, de persuasão, armas de persuasão, coisas que o mercado usa de ruim e que você tem que usar de bom, tá? No meio disso, a gente vai falando técnicas de gatilhos mentais. Ontem a gente falou
sobre não ofusque o inimigo comum, também é uma lei que a gente aborda do ponto de vista do que o inimigo faz, o que é ruim, e eu fiz essa analogia com uma autoridade, tá? Com gatilho de autoridade. O gatilho de autoridade é um poder, tá? E aí eu falei sobre isso ontem, e eu tô brincando, então, com a narrativa desses livros, porque me pediram, tá, gente? Me pediram. Semana passada eu fiz sobre a estratégia do Oceano Azul, que resultou numa das maiores obras de administração, e o pessoal me pediu, gostou, por isso que eu tô brincando hoje de gatilhos mentais, essa semana de gatilhos mentais, fazendo relação com as obras literárias que a gente tem, que causam polêmica, que às vezes a gente não sabe interpretar. Porque aí também é case, é ferramentas, é técnicas, tudo que a gente traz de bom, tá, gente? Então amanhã a gente segue com mais gatilhos mentais, tá? Não sei se eu vou continuar me inspirando nessa obra, se eu vou trazer outras, mas sempre trabalhando ferramentas e case de mercado para você entender como surfar nessa onda da gestão de uma forma leve, tá? Que é o óbvio que os gigantes fazem, que a gente pode fazer também com muita tranquilidade, porque são ferramentas simples. Como eu digo, os grandes, os líderes, eles querem ganhar dinheiro de forma simples e rápida. Então tudo que eu falo aqui você pode aplicar porque é tudo simples, tá, gente? Tudo é simples. Até amanhã, fique com Deus. Faça uma excelente quarta-feira.